Olá, olá! Eu sou Flávia Fonseca, sou advogada, sou consteladora familiar. Estamos aqui dando continuidade à série Constelação Sistêmica. E a pergunta que nos fizeram é: o que esperar de uma constelação após ter realizado uma sessão? Eu, juntamente com meu marido Cleber Brandão, nós temos experiência de mais de 3.500 constelações entre constelados e participantes durante os nossos 10 anos que atuamos com constelação familiar. E o que a gente pôde perceber é que após uma constelação familiar, e eu adoro fazer constelação sempre que posso, eu faço constelações para as minhas questões, sim, todo mundo tem questão para olhar, para resolver, para redefinir, ressignificar. O que a gente percebe é uma sensação de uma leveza, parece que não sei que aqui quem gosta de banho de cachoeira, eu adoro banho de cachoeira. Sabe após uma entrada numa cachoeira, aquela gelada de trincar o osso que você sai com aquela sensação de leveza? Parece que você deixou uma carga energética mesmo, né, naquela água e que houve uma transmutação. E até mais do que isso, é uma sensação de sentido, de significado. Parece que a gente olha para as questões às quais nós estamos trazendo e a gente consegue compreender como se fosse um quebra-cabeça de onde surgiu aquele incômodo, aquela dor ou aquela sensação de não entendimento ou então aquela dúvida que nós temos acerca de qualquer assunto em qualquer seara da sua vida. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você tem uma situação profissional. Você é uma pessoa de grande capacidade técnica, intelectual, você se esforça bastante, mas você não consegue atingir o resultado a qual você espera. Então a constelação, e ela pode ser utilizada para a questão profissional, questão organizacional, vai te trazer o sentido exato de uma possível fidelidade à qual você está atrelado dentro do seu sistema familiar. Por amor àqueles que vieram antes de nós, comumente, nós seguimos padrão da história, do dinheiro, do sucesso dos nossos entes queridos. É como se nós tivéssemos o que nós chamamos de neurose de classe. Vamos imaginar que você veio de uma família humilde, que seu pai e seu avô vieram de um outro país, vieram como exilados, vieram em função de guerra, vieram completamente desprovidos de sua pátria e chegaram aqui no Brasil para desbravar esse país sem qualquer tipo de auxílio, sem qualquer tipo de respaldo, sem raiz. E os seus pais ou os seus avós tiveram que trabalhar duro para que pudessem chegar a uma condição favorável de sobrevivência. E vamos imaginar que você é o segundo, ou o primeiro, ou o terceiro descendente dessa família de imigrantes. Então, nas suas memórias celulares, no seu inconsciente coletivo, você carrega uma memória de amor interrompido. Amor interrompido por aqueles que ficaram na sua pátria, na pátria dos seus avós, na pátria dos seus bisavós. Vamos imaginar que você é um descendente de um italiano. E italiano tem a nacionalidade de jus sanguinis, significa dizer, onde quer que nasça um filho de italiano, ele também será italiano, ele terá uma dupla cidadania. Então você nasceu no Brasil e você é filho ou neto de italiano e seu pai ou seu avô veio num navio, completamente à deriva, sem saber o que iria encontrar aqui no Brasil. E o seu pai venceu, o seu avô venceu, foi uma história bonita de vida. Mas você vai carregar possivelmente, se essa é a situação a qual nós estamos falando, nós já consideramos várias pessoas assim, que tem essa neurose de classe. Você vai se esforçar, você vai fazer uma pós-graduação, você vai fazer um MBA, ou você pode chegar a fazer um mestrado, um doutorado, mas em algum momento da sua vida, você vai se encontrar numa fidelidade àquela história, aqueles entes queridos que ficaram do outro lado do oceano, na Itália. Ou ao seu pai que conseguiu trabalhar somente para a sua sobrevivência. É como se você dissesse assim: se eles que vieram antes de mim
não conseguiram chegar num resultado de sucesso a qual eu almejo, porque eu, que faço parte desse sistema familiar, irei também sentir que sou capaz ou que tenho o direito de ir além de onde eles foram. Então, possivelmente essa situação a qual as pessoas ficam atreladas e ficam aprisionadas. E o que a constelação vai fazer por você é te mostrar de onde surgiu essa sensação de menos-valia, de culpa, ou então até mesmo de não merecimento e não pertencimento, para que você possa olhar para aqueles que fizeram esse esforço enorme para que você esteja hoje aqui, né, com vida e vida em abundância e oportunidades, porque sim, essa ferramenta, essa ciência constelação pode te ajudar e muito a ressignificar tudo isso. E o que é mais bonito, o que é mais interessante dessa ciência é que você pode ser o que Bert Hellinger chama de buscador, aquela pessoa que vai olhar para aqueles que vieram antes de você e que vai honrar a todos eles com o seu sucesso, com a sua melhor vida, com a sua melhor performance. Então você é aquela pessoa que se esforça muito e que não consegue compreender porque o sucesso não chega até você. Quando você faz uma constelação familiar, é como se esses meandros, como se esse óbice fosse se dissolvendo aos poucos e você, né, fosse retomando a sua melhor qualidade, que é o seu esforço, eu costumo dizer que o esforço muitas vezes é melhor do que talento, porque o talento, né, a gente nasce com ele, o esforço é algo que você, a persistência é algo que você, com o seu trabalho, com a sua meta, você pode sim alcançar aquele resultado que uma outra pessoa com um talento maior que você adquire. Então, com a sua solidez, né, com a sua vontade, com a sua escolha, você pode sim fazer dessa história uma mola propulsora para que você possa honrar todos aqueles que vieram antes de você e de uma maneira incrível, trazendo uma libertação para você, para os que viveram essa história, né, de amor interrompido e para os que virão. Então a constelação sistêmica, ela tem por finalidade, o efeito maior que ela tem é libertar a todas aquelas pessoas que estão presas num padrão de comportamento, dando a elas uma oportunidade de ressignificar tudo isso, olhar em outra direção e reverenciar todo o esforço, tudo que as pessoas fizeram, tudo que nossos ancestrais fizeram, e para que a gente possa então escrever uma outra história. Esse é o maior efeito, né, a maior consequência de uma pessoa que escolhe fazer uma constelação familiar. Colocar tudo no lugar, deixar as coisas mais leves e se abrir para infinitas possibilidades. Eu sou Flávia Fonseca, eu sou advogada, sou consteladora familiar, né, e vamos dando continuidade aqui a essa série de constelação sistêmica. Deixa aqui sua dúvida, não se esqueça de assinar o nosso canal e até breve.